começando. Hoje, meus irmãos, eu tenho o prazer de voltar aqui aos irmãos para a gente continuar os sermões que temos feito, né? Iniciamos no mês de julho uma série de sermões sobre as 7 palavras da cruz. Trabalhamos no primeiro domingo a primeira palavra, no segundo, a segunda e a terceira palavra da cruz. E hoje eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 27, e que você pudesse ver ali a 4ª palavra da cruz, dita por Jesus, né, no meio, estando na crucificação, ali pendurado no madeiro. Jesus Cristo proferiu essa palavra, Mateus capítulo 27, verso 46. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 27, verso 46, a 4ª palavra da cruz. E perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, que isto é: Deus meu, por que me desamparaste? Esta palavra foi dita por Jesus nesse contexto, dizendo aqui, já por hora a gente definir aqui, a hora 9, os judeus começavam a contar as horas a partir das 6 horas da manhã, né? Então, às 6 a gente começava a contar, e quando chegava às 3 horas da tarde, se tinha a hora 9, né? A hora 6 era o meio-dia, quando Jesus subiu ao madeiro, e depois de 3 horas, né, estando ali em sofrimento, Jesus diz essas palavras aqui: Deus meu, por que me desamparaste, ou por que me abandonaste, de acordo com algumas versões que temos aqui. A palavra do Senhor, no livro de Isaías, no capítulo 53, a partir do verso 3, diz que Jesus era homem de dores, era varão de dores, ou seja, ele tinha os nossos sentimentos, ele sentia as mesmas dores, as nossas necessidades físicas eram as mesmas que Jesus tinha, e ele sabia da grande aflição que havia de passar estando pendurado naquela cruz. Ele se angustiou muito, ele não temeu, não recuou, mas buscou o conforto naquilo que tem para todas as coisas, naquilo que tem o poder de superar qualquer tribulação, qualquer problema que possa vir sobre a nossa vida. Estava Jesus ali no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, verso 32 a 36, diz assim: E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo Pedro, a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais distante, prostrou-se em terra e orou, para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Diante daquele problema que Jesus estava passando, ao perceber que a cruz lhe era inevitável, ele ainda assim tentou pedir a Deus que não pudesse passar por ela. Estava ali realmente falando um Jesus humano, mas também um Jesus Deus, sabendo de todo o sofrimento que estava agregado àquela cruz. Ele não só estava preocupado com o fato de estar sofrendo as dores da crucificação e as dores físicas, mas o fato de estar se angustiando não era uma situação que levava à dor física que iria passar, muito pelo contrário. Existe uma diferença entre dor e sofrimento, né? Se eu chutar a canela de alguém, a pessoa sente dor, né? Mas se eu lhe proferir uma palavra ruim, ela pode sofrer. O sofrimento ele vem muito mais relacionado a questões não objetivas,
E quando Jesus estava ali no Getsêmani, ele percebia que algumas questões estavam acontecendo com ele, que o levavam a uma angústia profunda, uma angústia muito grande, um sofrimento muito pior do que aquele que a cruz evidentemente colocaria para sentir aquelas dores. Que sofrimento era esse? O profeta Isaías disse: verdadeiramente ele tomou sobre si os nossos pecados e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele estava naquele momento de angústia ao ser levado para a cruz, percebendo uma coisa: ele levaria todo o pecado do mundo. Ele seria colocado como o cidadão que mais cometeu o pecado, não tendo ele cometido nenhum pecado. Ele seria taxado como aquele que estaria levando todo o erro de toda a humanidade. Já percebeu quando você desagrada alguém que você ama, e você pisa na bola, você vacila, e o quanto aquilo te faz sofrer? Você não consegue reparar o dano. Você magoou alguém que você não gostaria de magoar, e não tem como reparar aquele dano. Você fica magoado, você fica angustiado, você fica muito triste por saber que errou uma pessoa que você ama. E Jesus não estava levando sobre ele o erro de uma pessoa, ele estava levando o erro da humanidade inteira, e sobretudo para a pessoa que ele mais amava, que era o seu Pai. A sua angústia era porque ele pegou o meu pecado e levou para ele. Pegou o seu pecado e colocou sobre os ombros dele, como sendo responsabilidade dele. E aquele pecado fazia ou fez com que ele se afastasse de Deus, porque é isso que o pecado faz. Qualquer indivíduo cheio de pecado, ele não encontra lugar ao lado de Deus. E quando Jesus estava percebendo que a sua hora da crucificação estava aproximando e que ele haveria de ficar cheio de pecado, ele percebe que Deus o abandonaria, porque Deus não pactua com o pecado. Olha o sofrimento, em perceber que ele estaria ali levando os pecados e sendo morto por esses pecados, para que aquele pecado definitivamente deixasse de existir, não houvesse mais possibilidade dele se alastrar. Era a última vítima. E estando ali naquele sofrimento, naquele momento em que ele percebe que ele perderia a companhia de Deus, que ele perderia o olhar de Deus, que ele perderia aquela frase: este é o meu filho amado em quem me comprazo, que ele perderia aquela frase: Senhor, bem sei que sempre me escutas, mas eu digo isso para que as pessoas possam saber, conforme estava em João no capítulo 11, antes de ressuscitar Lázaro. Ele estava em uma relação íntima com Deus o tempo todo. E ao se aproximar da cruz, a alma dele estava angustiada até a morte. Ele chama os seus discípulos mais chegados, chama eles, coloca eles ali perto dele, fala que vigia comigo, a minha alma está angustiada até a morte, eu não tenho mais solução para isso, a não ser a morte. E fica ali querendo tentar resolver aquele problema e aquela angústia toda dentro do seu coração, algo que lhe era insuportável viver sem a presença de Deus. E ele então clama a Deus, mostrando a sua vontade: Deus, eu não quero subir nessa cruz, mas eu também não quero te desobedecer. E se é a tua vontade que eu faça, então prevaleça a tua vontade. A posição de servo, de filho obediente, o coloca para então se submeter àquela que era a vontade de Deus. Lucas, no capítulo 22, o verso 40 ao verso 44, diz assim: e quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E olha que interessante,
e apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Sabe o que eu acho interessante? Esse fato narrado aqui, do suor se converter em gotas de sangue, só tem um evangelista que narra, que é Lucas. Mateus, Marcos e João não falam sobre esse fato. Lucas fala, porque Lucas era médico. E Lucas percebeu algo orgânico em Jesus, que ele não sabia definir o que era, mas ele, como um registro próprio, científico, fez esse registro para que hoje nós pudéssemos saber por que aquilo estava acontecendo com Jesus. E muito tempo depois a medicina pôde entender que naquele momento ali, o coração de Jesus estava elevado numa pressão tão alta, mas tão alta, que os vasos capilares, os mais finos vasos sanguíneos de Jesus, que irrigavam as glândulas de suor, se romperam, de tal forma que o sangue vazou para as glândulas de suor e se misturou com o seu suor. Tamanha era a pressão sanguínea de Jesus. Não estou falando da pressão 22/10, não. Estou falando de uma pressão muito superior a essa. Porque ele estava tão angustiado. O seu coração estava à beira de explodir. E de fato ele veio a explodir. João narra no episódio da crucificação que quando a lança transpassou Jesus, aquele ferimento fez com que dele brotasse sangue e água. E isso só é possível se o coração de uma pessoa explodir. Tamanho sofrimento. Não estou falando de um sofrimentozinho, de uma dorzinha qualquer. Era algo muito forte. O pecado o havia afastado de Deus, porque ele tomou sobre si os nossos pecados, e não porque ele mesmo tinha cometido algum. O sofrimento era intenso, muita crueldade, algo terrível. Estando Cristo pendurado, com aquela coroa de espinho cravada na sua cabeça. Havia ainda mais 3 horas daquela crucificação, mais tempo ainda até que ele pudesse ser expirado, sendo humilhado, escarnecido, açoitado. Levava sobre si todas as nossas dores, todas as nossas angústias, todo o nosso pecado, do mundo inteiro, das pessoas que já nasceram, que já morreram, que estão vivas, que ainda hão de nascer. Em dado momento, ele clamou a Deus: Deus meu, por que me abandonaste? Existe um escritor que ele disse que quando Jesus ali estava pendurado na cruz, ele era um cordeiro, na visão do cordeiro que tira o pecado do mundo. Estava Deus ali o sacrificando. Lembramos que a crucificação estava acontecendo na Páscoa. E era um ritual dos judeus, em toda a Páscoa, levar o cordeiro, que tinha de ser um cordeiro de um ano, perfeito, sem nenhuma mancha, sem nenhum ferimento, para que aquele cordeiro pudesse servir de expiação pelo pecado do povo. Aquele cordeiro recebia figurativamente os pecados do povo, e aquele pecado era morto através da morte daquele cordeiro. E quando João Batista viu Jesus chegar no deserto, ele disse: eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo, um sacrifício perfeito, um cordeiro perfeito, imolado pelo sumo sacerdote, o próprio Deus. E quando Deus então vai tosquiar, vai matar esse cordeiro, ele vira o rosto. Era um costume dos sacerdotes, quando iam matar os cordeiros, virar o rosto para que o sangue não jorrasse sobre o seu rosto e ele pudesse continuar ali a cerimônia do sacrifício. E quando Deus vira o rosto, ele vai ali e imola o seu próprio filho, cordeiro perfeito, para tirar o pecado da humanidade. Interessante que o salmista Davi, divinamente inspirado, já profetizava o grande sofrimento do Messias,
muitos anos antes disso acontecer. O sofrimento de Cristo está narrado no Salmo de número 21. Eu destaco alguns versículos aqui. O Salmo mesmo diz: Deus meu, Deus, por que me desamparaste? Por que te alongas das minhas palavras, do meu bramido, e não me auxilias? Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Não te distancies de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. A minha força se secou como um caco, e a minha língua se apega ao meu paladar, e me puseste no pó da morte. Salmo 42, verso 5, o salmista ainda diz assim: por que está abatida a minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei na salvação da sua presença. Salmo 143, verso 4: o meu espírito se angustia em mim, e o meu coração em mim está desolado. E na carta aos Hebreus, no capítulo 5, versos 7 a 9, Cristo nos diz da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Lá em 1 Pedro, escrevendo Pedro para a igreja, no capítulo 2, o verso 20, Pedro disse assim: por que glória é essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos um exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Paulo ainda repete palavras similares em Romanos, no capítulo 6, o verso 6 a 8, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Apesar do sofrimento, em nenhum momento o Senhor Jesus Cristo recuou ou pensou em desistir, mas evidenciou o seu propósito para com o Pai, pois ele sabia do grande gozo que lhe estava prometido. Tinha algo ainda a ser revelado, tinha glória ainda, a qual ele estaria naquele mesmo dia. E por isso ele clamava, pedia a Deus o consolo, clamava a Deus pela presença, e evidenciava ali na cruz que Deus não estava pactuando com os erros que sobre ele estavam carregando. Depois de dito isso, chega Jesus a uma conclusão e ele profere então a quinta palavra, evidenciando o seu corpo, o que ele sentia. E a quinta palavra está em João, capítulo 19, verso 28. Você pode abrir aí na sua Bíblia. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 19, verso 28. Por um bom período de silêncio, até que Jesus profere essa palavra. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no esopo, lhe chegaram à boca. A expressão de Jesus: eu tenho sede. O Evangelho de João, nesse texto, no capítulo 19, verso 20 e 29, revela o que aconteceu como cumprimento de uma profecia. Havia uma profecia do sofrimento do Messias, lá nos Salmos também. O Salmo de número 69 evidencia essa profecia e diz
exatamente o que haveria de acontecer com Cristo na cruz, lá no Salmo lá atrás, que é a profecia a qual ele está se referindo, que havia de se cumprir. Olha o que o salmista está narrando no Salmo de número 69, a partir do verso 3. Estou cansado de clamar, secou-se-me a garganta, os meus olhos desfalecem esperando em Deus. Aqueles que me aborrecem sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então, restitui o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha insuficiência, e os meus pecados não te são encobertos. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor. Senhor dos exércitos, não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel, porque por amor de ti tenho suportado a afronta, a angústia cobriu o meu rosto. Tenho me tornado como um estranho para com os meus irmãos e um desconhecido para com os filhos da minha mãe. Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontaram caíram sobre mim. Chorei e castiguei com jejum a minha alma, mas até isso se me tornou em afrontas. Pus por veste um pano de saco e me fiz um provérbio para aqueles que se assentam à porta e falam mal contra mim. Sou uma canção dos bebedores de bebida forte. Eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor, num tempo aceitável. Ó Deus, ouve-me segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a verdade da tua salvação. Tirai-me do lamaçal e não me deixes atolar. Seja eu livre dos que me aborreceram e das profundezas da água. Não me leves à corrente das águas e não me sorva o abismo, nem o poço cerre a minha boca sobre mim. Ouve-me, Senhor, pois boa é a tua misericórdia. Olha para mim segundo a tua muitíssima piedade, e não escondas o teu rosto do teu servo, porque estou angustiado. Ouve-me depressa, aproxima-te da minha alma e resgata. Livra por causa dos meus inimigos. Bem conheces a minha afronta e a minha vergonha e a minha confusão. Diante de ti estão todos os meus adversários. Afrontas me quebrantaram meu coração e estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. E por consoladores, mas não os achei. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram de beber vinagre. Centenas e centenas de anos antes, lá estava o salmista profetizando o que haveria de acontecer na cruz. No Salmo 42, verso 2, ele ainda acrescenta: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entregarei e me apresentarei ante a face de Deus? No 143, verso 6, estendo para ti as minhas mãos, e a minha alma tem sede de ti, como terra sedenta. Essa expressão, tenho sede, fica evidenciando muitas coisas, mas uma das quais a gente precisa destacar aqui. Vamos pensar numa coisa: Jesus foi preso de noite, não é? Nos dias secos, no período de outono, dias que não choviam, já era quase 3 horas da tarde, pendurado na cruz, aquela cruz que ele carregou, lembra? Nos seus ombros. Depois de ter suado bastante, como eu disse aqui, no Getsemane, desidratado, e naquele momento ali ele mostra a sua condição humana de sede, mas também mostra uma condição espiritual. Tem um gesto de misericórdia aqui, que se a gente não observar, a gente passa despercebido. Abra sua Bíblia em Mateus 10, versículo 41. Mateus 10, 41. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta.
E quem recebe um justo, na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Observe o verso 42. E qualquer que te der dado, só que seja um copo de água fria, a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Jesus estava ensinando, como eu disse aqui desde o primeiro sermão, em toda a cruz, ele está repetindo ensinamentos que ele deixou durante todo o seu ministério, correto? E aqui, nesse momento aqui, Jesus tinha deixado um ensinamento importante. Se você recebe um profeta na qualidade de profeta, você recebe o galardão de profeta. Se você recebe um justo na qualidade de justo, você recebe o galardão de justo. Opa! E se você der nem que seja um copo de água fria, um peixe pequeno, você também, de modo algum, perderá o seu galardão. Jesus ali, ainda preocupado em dar uma chance aos seus opressores, expressa essa fala, essa frase, essa palavra: eu tenho sede. Vendo que todos ali estavam julgando, condenando, açoitando, penalizando ali Jesus, colocando naquela situação toda constrangedora, Jesus dá a eles a oportunidade. Meu irmão, minha irmã, haveria galardão para um soldado que pegasse um copo de água e oferecesse a Jesus. E então Jesus não deixa isso passar. Ele dá a oportunidade para que aqueles que lhe estavam afligindo pudessem ser abençoados. Ainda que fosse um galardão, em meio à situação ali toda que ele estava vivendo, ele não deixa de dar a oportunidade. Isso me faz pensar numa coisa: quantas vezes nós vivemos momentos assim, em que por mais que a gente esteja, ou possa estar, ouvir pessoas estarem tão distantes de Deus, e Deus ainda estendendo a mão, e Deus ainda querendo oferecer bênçãos, e Deus ainda dando oportunidade de ouro, da pessoa se redimir, de se colocar de novo diante de Deus, e Deus vai estendendo a mão e falando: eu tenho sede, você vai me dar de água. Havia um galardão para aquele centurião que estava ali observando a Jesus sendo crucificado. Tinha um centurião ali, o chefe de 100 soldados, que só acreditou que Jesus era filho de Deus depois de ele ver o véu do templo se rasgar de cima e embaixo. Depois que ele viu que os mortos ressuscitaram quando Jesus expirou, que no exato momento em que Jesus entrega o seu Espírito, lá em Mateus capítulo 27, verso 50, está escrito isso: quando Jesus entrega o seu Espírito, há um grande terremoto na terra. Aquele terremoto abre os túmulos, e quando os túmulos se abrem, as pessoas, os mortos que estavam ali há 1, 2, 100, 20, sei lá quanto tempo, eles saem dos seus túmulos e entram pela cidade glorificando a Deus. E quando então o centurião vê essa situação, ele chega à conclusão: verdadeiramente esse era filho de Deus. Precisou acontecer tudo isso. O que fizeram com Jesus? Até onde a humanidade chegou com o seu caráter, o seu distanciamento de Deus, a ponto de levar Jesus à cruz? E o que ainda estão fazendo com a figura do meu Senhor? O que ainda estão fazendo com a figura do Deus vivo, daquele que só estende as mãos, que mesmo estando em aflição ainda tem compaixão? O que fizeram? O que você tem feito? O que você tem feito com Jesus? O que você tem feito para Jesus? O que você tem feito por Jesus?
Você não pode negar o que tem ouvido dizer, que Ele está com sede. Não tem como você dizer que você nunca ouviu isso, porque Ele está te dando muitas oportunidades, e Ele quer algo mais. Ele está com sede. Ele vê às vezes a fé, Ele vê às vezes que você é uma boa pessoa, que você quer o bem para toda a humanidade, que você quer as melhores coisas do mundo, faz um discurso, às vezes parece até de Miss Universo, que haja defender a natureza, a família, os ideais, isso tudo é muito bom, mas Jesus ainda tem sede, ainda quer algo mais de você. O que você tem feito da sua vida verdadeiramente supre a sede do Filho de Deus? A maneira como você a tem conduzido e pensado Deus em seu coração, quando Ele olha para você, Ele se sente saciado, ou ainda está faltando alguma coisa? Porque se ainda Ele tem sede, se Ele ainda bate ainda essa letra para você, e te dá a oportunidade, fala: meu filho, eu estou com sede ainda, meu filho, ainda tem mais coisa, meu filho, eu estou te dando a oportunidade, faz o bem, eu quero dar o galardão para você, eu quero te dar o céu, eu quero abrir toda essa porta aqui para você, mas faz alguma coisa. E essa coisa é reconhecer que só nele há salvação. Ele é o Filho de Deus. Honre com sua vida, com seu trabalho, com a sua família, com seus dons, com seu tempo e com todas as virtudes que Deus expôs para você. Te deu o recurso para poder matar a sede dele. Então cumpra isso. Ainda o sofrimento de Jesus ainda se estendeu, e da forma como ele se estendeu, ele chegou ao ápice para que pudesse salvar a sua e a minha vida. Mas enquanto ele estava ali se estendendo, e ainda está com as mãos abertas, estendidas, para nos salvar e nos tirar do pecado uma vez por todas. Vamos orar. Nessa sua oração, e na oração que estarei fazendo aqui, vamos nos concentrar no que eu posso fazer ainda para suprir a sede de Deus em minha vida. O que eu ainda preciso caminhar ou evoluir para que eu não deixe Deus sedento, mas que eu possa saciá-lo em sua vontade, naqueles planos que Ele tem para mim e para você. Senhor Deus amado, eu te glorifico, Pai, porque de um modo tão sobrenatural o Senhor tem falado aos nossos corações, mostrado a tua vontade, enfermado por nós, a fim de que possamos ter, ó Pai, acesso à tua glória, sermos revestidos do teu poder e podermos ter a certeza de morarmos com o Senhor no céu, quando deste mundo aqui partirmos. Nós te pedimos, ó Pai, que sobre nós o Senhor possa derramar a tua paz, a paz que excede todo entendimento, e possamos, ó Pai, perceber a tua vontade, os teus planos, o que o Senhor quer para a nossa vida e não o que nós queremos para a nossa vida. Que seja feita a tua vontade e não a nossa, desde agora e para todo sempre, no nome de Jesus.